Louvado seja Deus, bom dia com Jesus à frente de tudo, a paz do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus desça sobre cada um de nós neste dia. Conduza os nossos pensamentos, conduza as nossas ações, que as nossas decisões só seja tomada depois da confirmação do Senhor, que é bom para cada um de nós. Então entrega o teu caminho ao Senhor neste dia. Confia que tudo Ele fará por você. O tema de hoje é a voz que pesa mais ao seu coração. Hoje nós vamos ouvir a mensagem do Senhor em Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Toda honra e toda glória seja dada à palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você já deve ter ouvido alguém dizer que o diabo foi o culpado pelo pecado, que ele deu a Eva o fruto proibido. Mas a Bíblia aqui nos mostra que o diabo tentou a Eva, mas não obrigou ela a comer do fruto proibido. Só que aí onde entra o raciocínio. Qual foi a voz que pesou mais no coração de Eva? A voz de Deus ou a voz do inimigo? Porque Deus já tinha falado a ela e também a seu marido. Olha só, no capítulo 2, verso 16. E ordenou o Senhor, Deus, ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore, no 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eva tinha consciência, porque Deus já tinha o alertado. Mas ainda assim, por curiosidade, ela deixou se levar, achando que ela ia ser conhecedora do bem e do mal. Meu irmão, minha irmã, Deus não é imaturo. Quando Ele fala, é porque Ele sabe que aquilo é o bem para cada um de nós. Eva mais Adão tinha tudo no jardim do Éden, inclusive a amizade de Deus. Se você não quer se perder da presença do Senhor, se você não quer viver no caminho errado, então aprenda a ouvir a voz de Deus e guardar no seu coração. E hoje eu te faço essa pergunta: qual é a voz que está pesando mais no teu coração? A voz de Deus ou a voz do inimigo? Porque no Pai Nosso, a oração mais linda e simples que tem foi a oração que Jesus nos ensinou. E Ele fala que a tentação, não nos deixe cair em tentação, porque a tentação vem. Independente se você é cristão, se você não é. Independente se você tem intimidade com Cristo ou não tem. As tentações vêm. Mas cabe a você resistir e não transmitir para o outro a sua responsabilidade. Porque Eva pecou. Mas não porque o diabo obrigou. O diabo não tem poder para obrigar ninguém. Assim como Deus te deixa também no livre-arbítrio.
Meu irmão, minha irmã, o pecado é questão de escolha. Cabe a você a decidir se o caminho que você segue é o caminho da verdade, é o caminho da vida. Ou é o caminho como Deus colocou aqui, ó. Porque no dia em que dela comer, certamente morrereis. Se você quer viver uma vida de pecado, esqueça o céu. Porque você morreu para o caminho do Senhor. Meu irmão, minha irmã, é tempo de você se arrepender. Deus não ama o teu pecado, mas Deus ama você. E se Deus me colocou aqui para te falar isso, é porque ainda tem jeito. Não transmita o teu pecado para o outro. Eu cometi determinadas situações porque fulano me influenciou, porque a carne é fraca. E o pecado é vitamina? Então, essa mensagem é para você refletir, porque eu estou falando com pessoas que estão achando que pecar no oculto, porque ninguém está vendo, vai ficar por isso mesmo. E se alguém descobrir, só é dizer que foi ele que me seduziu, foi ela que me seduziu. Que eu omiti a informação para não perder o emprego. Que eu fiz isso para poder agradar fulano. Eu fiz isso, meu irmão, minha irmã. A Bíblia nos diz que nada em oculto que não seja revelado. E assim o Senhor está falando para você. Que você pode esconder da sociedade, mas não esconde dele. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Se você está vivendo uma vida de pecado, renuncie esse pecado. Ainda há tempo. Se arrependa verdadeiramente, reconheça diante do Senhor. Todas as vezes que Jesus curava, libertava, ele dizia: vá e não peques mais. E assim ele te diz: filho, vá e não peques mais. Renuncia à vida de pecado. Renuncia às práticas da mentira. Renuncia às práticas mundanas. Porque Deus te faz forte. Deus coloca o Espírito dele sobre você depois que você verdadeiramente se arrepende, se humilha para ele. Deus te fortalece. Sim, meu irmão, minha irmã. Busca o caminho da verdade, o caminho da salvação. A salvação é Cristo. Busca ter essa verdadeira intimidade, onde o inimigo não vai prevalecer contra você, onde o inimigo não vai te vencer. Deixa Deus agir no teu coração. Deixa Deus agir nas tuas atitudes. Deixa Ele como centro da tua vontade. Quando você se entrega verdadeiramente a Cristo, é o peso da voz dele que vai permanecer no teu coração. Você vai saber quem é o condutor da tua vida. Mas enquanto você tiver com uma fé rasa, ouvindo a voz dele superficial, meu irmão, minha irmã, você vai continuar uma vida errada, uma vida de pecado. E isso não tem agradado a Deus. Deixa Deus te conduzir, deixa conduzir todo o teu ser. Se entrega para Cristo. Você tem força, o inimigo diz para você que você